Voltando então. Bora lá então. Bom dia, irmãos. Começar a nossa reunião. Que dia é hoje? Estou perdido. Dia 14 de agosto. Reunião de oração, David. Vamos colocar nossas vidas diante de Deus, irmãos. Amém. Senhor nosso Deus, nos rendemos, Deus, ao Senhor que é digno, nos rendemos ao Senhor que é soberano, poderoso, Deus grande, forte sobre as nossas vidas. Nós reconhecemos quem o Senhor é e nos prostramos diante da sua santidade, da sua beleza, da sua majestade, Senhor. E pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco, abençoe esse tempo de oração, aquece nossos corações, acalma a nossa alma, abre os nossos olhos, limpa, Deus, os nossos ouvidos para ouvirmos o Senhor. Sara os nossos olhos para percebermos a presença, o agir do Senhor agora, durante o nosso dia. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, nos dando instrução, conselho. Em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor, Deus, porque precisamos, Deus, que está, Senhor, uma parte da tua igreja, Deus, que queremos pedir, Deus, a cada um dos irmãos, suas famílias, casas e trabalhos, Senhor, um derramado, Senhor, Deus, a partir desse momento, Deus, de oração, Deus, mas um derramar sobre todo o dia, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, pastor. Amém. Era Amém. isso? Então tá bom. Irmão, acordei hoje com um texto na cabeça, segunda Crônicas 7:14, muito conhecido, né? Então eu queria que a gente pensasse nele e orasse ele. E esse texto muito conhecido começa dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então há um povo que se chama pelo nome de Deus na face da terra. Há um povo de Deus espalhado em todas as nações, em todo canto. Inclusive aqui no nosso cantinho, aqui em Uberlândia. Nesse cantinho chamado Vide, existe um povo que se chama pelo seu nome. E eu queria convidar o bonde para orar. Orar, mas por agradecimento, pela igreja do Senhor, pela Vide, pela igreja do Senhor, mas em agradecimento, porque a gente tem essa comunidade, esse espaço onde podemos edificar, desenvolver, aprimorar nosso conhecimento de Deus, da fé. Então, bonde, por favor, ora aí por esse povo que se chama pelo nome de Deus, agradecendo. Vamos lá, Marcelo. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos, te adoramos nesta manhã, porque o Senhor nos deu vida, o Senhor é vida, vida abundante, paz, alegria. E, Senhor, nós nos alegramos pelas condições que o Senhor nos dá. Um local ali tão bonito, tão gostoso, lindo. O local já é lindo, a estrutura toda é linda. O povo é lindo, porque o Senhor é lindo, o Senhor é bom. Obrigado a Deus por termos ali o ensino do Senhor, pastores, mestres ali que nos ensinam a tua palavra. E vemos, ó Deus, como os crentes bereanos, conferindo na palavra, e é palavra do Senhor. Agradecemos, ó Deus, pela comunhão que temos ali naquele lugar. Como é bom! Nós desejamos estar ali, temos aquela vontade de irmos à igreja, estarmos junto com a igreja, participarmos. Oh, que pedacinho do céu é ali, a nossa igreja chamada Vide. Um local que o Senhor criou, como a gente sempre brinca, na roça ali. É uma igrejinha ali na roça, um vermezinho ali na roça. Mas que o Senhor ama, que o Senhor abençoa, que o Senhor derrama da tua graça sobre nós ali.
a cada reunião que temos, ó Deus. Pai, muito obrigado no nome de Jesus, porque isso é graça do Senhor sobre as nossas vidas. Mas não é para ficar só conosco, ó Deus, mas para levarmos a outras pessoas, para expandirmos o teu reino a partir ali desse pequeno grupo de pessoas, mas que ama o Senhor e que deseja participar da tua obra, fazendo-a com o Senhor. Muito obrigado por isso, ó Pai. Que muitos, ó Deus, se despertem para essa alegria de comunhão, de participação, essa alegria de trabalho, essa alegria de estar juntos. Senhor, desperta a tua igreja ali, essa igrejinha chamada Vida, e muitos outros, para estarmos nesse pedacinho de céu. Porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos alegrado dia a dia. Muito obrigado, ó Deus. Nós não temos palavras para agradecer, mas nos rendemos ao Senhor em tudo que o Senhor tem feito ali. Muitas maravilhas. Muito obrigado, ó Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. Oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Bonde. Isso aí. Amém. Amém. Esse povo que se chama pelo seu nome, o qual nós pertencemos e que é muito bom, muito gostoso, mas esse povo, às vezes, não é um povo fácil. É um povo que peca, é um povo que pisa na bola, é um povo que erra com Deus, erra um com os outros. Então, segunda Crônica diz que se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, nós temos que constantemente lembrar dos nossos pecados que fazem separação, que cria rachaduras, conflitos. Então, vamos fazer uma oração de confissão. Eu queria convidar aqui o Daniel. Bom dia, Daniel. Vi vocês ontem, pastor Alain, Daniel, a foto. Daniel, pode orar? Posso sim, bom dia. Bom dia, meu querido. Vamos, segunda crônica, se esse povo se humilhar, Deus vai agir. Então, eu Isso. que você nos conduzisse numa oração de confissão, de humilhação aqui diante de Deus, e que cada um pudesse sondar o coração nesse momento. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, me apresentar diante do Senhor, dizer o quanto, aliás, dizer não, confessar o quanto eu sinto no meu coração que muitas vezes eu deixo de fazer as coisas que eu sei que eu tenho que fazer. Talvez eu não me dedique como eu deveria me dedicar à tua palavra. É, as situações, às vezes que eu sou avarento, às vezes que eu peco, às vezes que eu minto, eu quero me confessar, Senhor, diante do Senhor, diante dos meus irmãos, porque essa prática cura, Senhor. Eu já experimentei isso quando meu coração foi rebelde, nem confessar eu queria confessar, nem conversar com os meus irmãos eu queria. E o quanto foi libertador o teu perdão, a confissão, o apresentar, porque isso lavou-me e deixou-me branco como a neve de novo, Senhor. Então, que cada um, a partir de mim, a partir dos meus irmãos, dessa reunião de oração, que nós voltemos o nosso coração ao Senhor, que nós abandonemos as práticas, aquele que está preso na pornografia, aquele que está preso no adultério, aquele que está preso no mentir, aquele que está preso em roubar, em trapacear lá no seu comércio. Senhor, que nós abandonemos essas práticas, que nós larguemos essas coisas e passemos a praticar o bem, passemos a ser verdadeiros, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, às vezes que eu
dizimei errado, às vezes que eu omiti, que eu menti, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Perdão aos meus irmãos também, Senhor. E que nós andemos na luz, aquele sol do meio-dia que faz secar, Senhor, o pecado. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque nós sempre podemos voltar à tua presença, porque e que além de pedir perdão ao Senhor, que é o nosso Deus, que está vendo, que nós possamos pedir perdão também àquela pessoa que nós pecamos contra ou que tem algo contra nós, como ontem eu aprendi lá na mesa do Alain, ó, Senhor, se o teu irmão pecou contra ti, vai lá conversar com ele, Senhor. Então eu estou conversando com o Senhor. Eu que pequei contra o Senhor, estou pedindo perdão ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Queremos humildemente, na tua presença, recomeçarmos a partir desse dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Em Obrigado, Daniel, meu Daniel. irmão. Amém. Amém. Se esse povo que chama pelo nome se humilhar e orar, queria que a gente orasse por isso agora também. Nosso maior modelo, né, sem dúvida, de oração é Cristo. Tinha um homem que orava muito, era o nosso Senhor e nos deixou esse exemplo. Mas tem alguém aqui também que sempre nos dá o exemplo, sempre nos chama para orar. Pastor Alain, o senhor pode orar pelo orar? O senhor pode orar para que Deus gere um despertamento maior? Ele Pastor Alain deixou não um está. recado aí que ele ia não me odiar, né? Eu não posso, não. Eu tô deitado aqui na cadeira, não posso ficar falando aqui, não. Tá bom? Ah, não tinha visto, pastor. Então, tranquilo. Só Obrigado. receba as orações aí, mas eu quero convidar então. Obrigado. Vamos ver aqui. Hum, Genivaldo, tudo bem? Você pode fazer essa oração, Genivaldo? É uma oração por despertamento espiritual, uma oração para que haja um maior anseio, consciência, desejo, envolvimento, né? A gente tem várias iniciativas para que a gente veja aqui, de repente, uma constância de 50, 60, né, 70 pessoas na reunião de oração, né, em todos os envolvimentos de oração desses coletivos, mas partindo do individual, que Deus desperte, porque se povo orar, se humilhar e orar, Deus vai agir. Então, ora por esse despertamento espiritual, Genivaldo, por favor. Amém, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais essa manhã gostosa que o Senhor nos deu. O Senhor nos dá sempre o presente, Pai, para que nós podemos viver. Pai, eu te peço em nome de Jesus, pelo despertamento, Senhor, das pessoas em te buscar, para orar, para falar contigo, ó Deus. Nós tenhamos o coração, Pai, voltado com o Espírito Santo a Ti, Senhor Deus. Que o nosso coração não seja enganoso, mas que o Espírito Santo nos domine, Senhor Deus. Nos domine e nos faz crescer, para que sejamos, Pai, ouvido pelo Senhor, porque sem a oração, sem o Senhor Jesus, sem Deus nas nossas vidas, nós não somos nada, Senhor. Nós somos pó. E ao pó nós voltaremos. Mas o Senhor nos dá vida, e vida com abundância, Senhor. Assim como o pastor Alan está na cadeira de hemodiálise, que o Senhor o abençoe, Senhor Deus, que traga força ao seu organismo, que ele se recupere, Senhor Deus. Pai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tudo na nossa vida. E por isso, Senhor, nós agradecemos humildemente, mesmo sem merecermos, ó Deus, mas a tua graça que foi derramada sobre nós é que nos deu esse merecimento. Muito obrigado, Pai, por mais esse dia, mais uma etapa que estamos cumprindo em nossas vidas como seres humanos aqui na Terra, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe a cada um aqui dessa reunião de oração, a cada família, a cada lar, a te buscar
cada vez mais, Pai. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bom Amém. dia. Amém. Obrigado, Genivaldo. Amém. Eu vou convidar aqui o pastor Alexandre, se ele puder orar, se ele estiver disponível, dar um sinalzinho aí, pastor Alexandre. Orar. Amém. Amém. Bom dia. Esse Bom dia. povo que se chama pelo nome, se humilhar, orar e me buscar. O Genivaldo até terminou ali orando um pouco sobre isso, mas vamos orar mais um pouco sobre esse movimento de nós estarmos buscando a Deus. Buscando a Deus como fonte de segurança, como socorro, como amparo, como confiança mesmo. Penso em orar por um comprometimento maior com tudo aquilo que é de Deus, um comprometimento com a sua igreja, com a missão, buscar a Deus. Então, nos conduza nessa oração, no sentido de tudo que envolve essa busca, por favor, pastor. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos na manhã desse dia. Senhor, ó Pai, nessa direção, conforme o teu filho, pastor Marcelo, Senhor, nos trouxe nessa manhã, neste versículo, nessa passagem tão profunda, que tem um se o meu povo. Senhor, nós queremos, ó Pai, orar por esse despertamento no nosso coração. Orar, Senhor, ó Pai, para que esse óleo, como desceu, Senhor, ó Pai, na cabeça de Arão, pelo corpo, chegando aos pés, ó Pai, que desça sobre cada um de nós, Isso. trazendo comprometimento, trazendo compromisso, trazendo, Senhor, esse despertamento, acendendo essa chama, esse fogo cada dia mais em nós, enquanto Missão Vinde, enquanto Jocum, enquanto, Senhor, ó Pai, a tua igreja. Mas nós oramos em especial, Senhor, ó Pai, pela Missão Vinde, por cada família, Senhor, por cada pai, cada mãe, despertamento na palavra, despertamento, Senhor, ó Pai, na busca, Senhor, ó Pai, incessante, no fazer, ó Pai, sim, o Senhor conhecido, mas para fazer o Senhor conhecido a gente precisa conhecer primeiro. Que haja, Senhor, ó Pai, em cada um de nós essa iluminação, essa luz na nossa mente, no nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Sem o Senhor nós não conseguimos fazer nada. Mas quantas coisas nós temos feito, Senhor, ó Pai, sem o Senhor, sem perguntar, sem clamar, sem esperar a resposta do Senhor. Porque nós somos precipitados, ó Pai, nesse tempo que nós vivemos, nessa carne que nós andamos. Mas, Senhor, nos ajude, nos ensine, Senhor, a ter essas confirmações, a ter essas respostas, a ter esse compromisso maior com o Senhor. Mas na decisão de cada um, Senhor, nós precisamos, ó Pai, do Senhor. Queremos o Senhor. Amamos o Senhor. Nós somos do Senhor. A igreja do Senhor. E que haja, Senhor, ó Pai, sim, esse fogo, Senhor, ó Pai, cada dia mais forte, aceso, Senhor, nesse altar da adoração. Ali na Missão Vinde, Senhor, em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Alexandre. Amém. Bom dia. Se humilhar, orar, me buscar e se desviar dos seus maus caminhos. Laércio, vamos fazer essa oração? A gente orou para se humilhar, né? Deus quer que a gente se humilhe. Se humilhar é reconhecer que você andou, que você está no mau caminho, você pede perdão, pede que Deus te lave. Mas o desviar dos maus caminhos é uma oração por santificação, para que Deus de fato nos dê novos caminhos, para que Deus nos dê nojo, né, do pecado, nos afaste dele, para que a gente não mais ande nesse lugar. Então, ora para que Deus santifique nossas vidas. Ore para que Deus santifique esse povo que chame pelo seu nome, para que a gente se afaste dos maus caminhos. Amém, Senhor Deus. E isso foi uma frase profética para a minha vida um dia. Que eu tivesse nojo da bebida, do álcool, do alcoolismo, que o meu corpo rejeitasse esse caminho aonde eu não fui homem para assumir e
que virou uma dependência que estragou tudo na minha vida. E tem um provérbio do Senhor que diz que um abismo chama o outro. Pai, nós sabemos, reconhecemos, nós temos a luz do Senhor em nós para ver tudo aquilo que pode nos desviar e desvia o nosso coração do Senhor. Nós sabemos reconhecer, Senhor, cada detalhe nesse mundo, nessa vida que o diabo coloca e que pode, ó Deus, nos regaçar, pode entristecer, pode fazer com que essa tristeza no erro faça com que a gente desvie de estar na igreja, de estar em comunhão com o Senhor. Esse desviar, meu Deus, é o pai falando para o filho, não faz isso, não vai para aquilo, não mexe com isso. Isso é o Senhor, meu Deus, nosso Pai, sempre nos alertando, sempre nos mostrando. Eu creio que o Senhor, Pai, está falando isso nessa manhã para a gente, que nós precisamos desviar de coisas na nossa vida. Esse ponto tem sido crucial nesse grupo de oração. Essa palavra, esse intuito de nos desviar do mau caminho, de fugir de qualquer pecado, dos pecados, dos banquetes que o mal, o diabo põe na carne. Pai, em nome de Jesus Cristo, que tenhamos essa força. E a nossa força vem do Senhor. E o nosso entendimento vem do Teu Espírito Santo. Nós temos tudo para dizer não àquilo que pode desviar a nossa vida do Senhor. Então, eu agradeço ao Senhor pela Tua palavra hoje, nessa manhã, que está falando sim, Pai, com todos nós, com a Tua igreja. E a gente ora mais uma vez agradecido por isso. Seja qualquer detalhe que possa nos desviar do Senhor, que hoje, a partir da minha vida, que eu desvie, que eu não siga, que eu não vá ouvindo meu pai mandando, não faz isso, meu filho, não faz isso, minha filha. E a gente ora agradecido. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Alan. Amém. Amém. Esse povo que se humilha, ora, busca e se desvia dos maus caminhos e faz tudo isso porque é um povo que é chamado para ter um nome, para honrar esse nome. A gente precisa se humilhar para honrar esse nome, orar, buscar e se desviar dos caminhos. E então Deus, que vê que esse povo que honra esse nome que carrega, promete ouvir dos céus, perdoar os nossos pecados e sarar a terra. Então, muitas coisas pode significar essa terra sarada, mas com certeza uma das coisas que é mais difícil na terra são os relacionamentos quando são quebrados, né? Os relacionamentos doentes, briga, desentendimento, né? Dentro da igreja também. Então vamos orar para que a cura de Deus chegue nos nossos relacionamentos. Julie, você pode fazer essa oração? Para que a gente tenha cura na terra em nossos relacionamentos restaurados e saudáveis. Não sei se a Julie pode, se a Julie não pode. Vamos adiante, vou pedir para Fernanda. Fernanda, você pode orar? Bom dia. Oi, pastor. Bom dia, posso sim. Pode sim? Então vamos orar para nós experimentarmos essa cura da terra em nossos relacionamentos, na igreja, em casa, onde for. Relacionamentos restaurados e saudáveis. Amém, Jesus. Glorificado seja o teu nome, Senhor, por mais um dia em que a misericórdia do Senhor se renova sobre nós, Pai. Obrigada, Jesus, por esse tempo precioso aqui junto com os meus irmãos, mas primeiramente com o Senhor, ó Pai. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos dá, Pai, várias possibilidades, Jesus. O Senhor nos dá a possibilidade de escolher, ó Pai,
aquilo que nós queremos fazer, ó Pai. Se nós queremos seguir para o bem ou seguir para o mal, Pai. E o Senhor, ó Deus, nos dá todas as condições para escolher o Senhor, para escolher o Teu Espírito Santo, Pai. E eu venho clamar ao Senhor, ó Deus, que seja sobre os nossos relacionamentos, meu Pai. Nosso relacionamento, primeiramente, com o Senhor. Aqui, Pai, já foi falado tanto, Deus, de buscar o Senhor em todo o tempo, de glorificar o Teu nome, de adoração, ó Pai. A nossa relação primeiro tem que ser com o Senhor. Amar o Senhor acima de todas as coisas, Pai. Amar o Senhor em primeiro lugar, Pai. O Senhor deve ser o nosso alvo principal, o nosso objetivo principal em todo o tempo, Deus. Amém. E amar o nosso próximo como a nós mesmos, Pai. Abençoe a nossa relação, Senhor, com os nossos familiares. Abençoe a nossa relação com os nossos amigos. Abençoe a nossa relação com os nossos irmãos da igreja, Jesus. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, nós somos tão amados por Ti, declaramos isso em todo o tempo, Pai, que nós possamos colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina na Tua palavra, Senhor, de acolher, de amar, de ouvir, Senhor. O amar ao próximo é tanta coisa, Pai, não é só é uma palavra tão pequenininha, Jesus, mas que tem um significado tão grande, Jesus. Que a gente possa entender, ó Pai, o significado dessa palavra, Senhor, e colocar em prática, Jesus, colocar a Tua palavra em prática, Senhor. Oh, Pai, que maravilha, Jesus, que o Senhor veio a este mundo, meu Pai, morreu naquela cruz em nosso favor, ó Deus. E tanta coisa boa, Senhor, nós podemos fazer hoje, Pai. Inclusive, ter boas relações com o nosso próximo, Deus, com os nossos irmãos, ó Pai. Obrigada pela vida do próximo, Jesus. Obrigada pelas Amém. nossas vidas, ó Pai. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é tão maravilhoso, tão bondoso, meu Pai, que nos deu até isso, Jesus, essa boa relação, Pai. Vem com o teu poder e grande glória, Senhor. Cura, Senhor, aquilo que está ferido, meu Pai. Cura, meu Pai, as mágoas, Pai, a raiva, Jesus, com relação ao próximo. Cura, Senhor, aquilo que tem nos impedido de nos aproximar com Ele com amor, Pai. Cura, Senhor, aquilo que o inimigo, meu Pai, tem tentado lançar contra as nossas vidas, dizendo que não devemos amar, que a gente tem que deixar para lá, que a gente não tem que ajudar, meu Pai. Repreende, Senhor Jesus, o inimigo das nossas almas, Pai, que tem sim trazido, Senhor, tem trazido, meu Pai, briga, Senhor. Tem trazido, meu Pai, fazer com que a gente afaste, Senhor, dos nossos irmãos. Ah, eu vou deixar para lá porque ele fez isso e isso comigo. Não, Jesus, não é assim. Não foi isso que o Senhor nos ensinou, meu Pai. Nos ajude a vigiar, Senhor. Nos ajude a vigiar e a buscar mais e mais. Pai, eu creio, Jesus, que se a gente buscar, Pai, incessantemente o Senhor, até a nossa relação com o próximo vai ser melhor, vai ser mais leve, Pai, vai ser prazerosa, Pai. Então, cura, Senhor, repreende, Pai, tudo que não provém do Senhor, Pai, e nos ensina Amém. cada dia mais buscar o Senhor, que até as outras coisas, as relações com os próximos serão acrescentadas, Pai. Eu creio dessa forma, Senhor. Abençoe cada um aqui dos meus irmãos, abençoe minha vida também, Senhor. Que nós possamos aprender isso cada dia, Pai, e estar com nossos corações abertos para glorificar o Teu nome e abençoar a vida do nosso próximo e deixar Ele nos abençoar também, Senhor. No nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém, Amém. Fernando. Obrigado, Fernanda. Irmãos, vamos Amém. orar também aqui pelos enfermos. A cura da terra também pode ser a cura daqueles que habitam na terra. Deus, em nome de Jesus, está o povo que se chama pelo Teu nome. Deus, clamando ao Senhor e clamando ao Senhor no Seu nome. Deus, por todos aqueles nossos irmãos, Deus, que estão passando por um dilema, por um momento, Deus, de enfermidade, algumas mais leves, algumas mais sérias. Deus, algumas, Senhor, são recentes, outras já se arrastam por anos. Alguns estão na espera, Deus, de algum exame, na espera de alguma cirurgia, na espera, Senhor, de algum tratamento, e nós clamamos a Ti, Deus, pela intervenção do Senhor, que o Senhor cure os nossos irmãos, como o Bonde tem falado, Senhor, que o Senhor cure, Senhor, para a terra, ou cure para o céu. Mas, Deus, aqueles que são Teus, seus eleitos, Deus, para o céu é maravilhoso. Mas se alguém não ainda está preparado, Deus, então que o Senhor tenha misericórdia, cure sim, sempre, Deus, para a terra, para que haja tempo ainda, Senhor, de
de conserto e de salvação, Deus. Mas encontra os meus irmãos agora no meio das suas enfermidades, trazendo consolo, paz, ânimo, força diante, Deus, do sofrimento, da dor e da angústia. Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Marcelo. Amém, irmãos. Vamos lá ao nosso retorno aqui do estudo de Eclesiastes, capítulo 8, hoje. Nós vamos ler só o primeiro versículo. Eclesiastes 8, 1. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. Quem é como o sábio? E quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. Então, irmãos, Salomão está nessa investigação e discursando sobre as dificuldades que ele tem percebido da vida debaixo do sol, expressão do livro. Principalmente quando essa vida é vivida sem o temor do Senhor. Quando é vivida sem a sabedoria divina que vem justamente de temer o Senhor. Quando essa vida é vivida apenas com a sabedoria humana, apenas com a sabedoria que é adquirida pela cultura, pela tradição, pela família, sabedoria adquirida de conhecimentos adquiridos na ciência, ou seja, quando é só isso e não tem Deus na jogada, não tem Deus nessa equação, ele percebe que há muitas dificuldades de se viver a vida. Há muita impiedade, maldade, e também ele vê muita tolice, muita burrice, e ainda uma total falta de sentido, quando Deus não está na equação da vida, como eu falei. Mas aí, ele percebe que tem um grupo. Tem um grupo que é diferente. Tem um grupo que se destaca. Em suas análises, Salomão diz que ninguém é como esse grupo, ninguém é como eles. Esse grupo está sujeito também a todo o caos e as dificuldades da vida debaixo do sol, mas mesmo assim esse grupo vive melhor. Eles cansam menos, eles têm brilho nos olhos, eles têm um semblante mais leve, mais bonito. Não são sisudos, não são carrancudos, não tem cara de não o tempo todo. Esse grupo é o grupo dos sábios. O texto diz que a sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. Verso 1 aí que acabamos de ler. Então, algumas coisas a respeito da sabedoria bíblica, irmãos. Primeiro, o sábio bíblico não é uma elite pensante. Não são pessoas. Ser um sábio bíblico não é ser uma pessoa com grande capacidade de saber coisas. Uma pessoa que tem uma grande capacidade de acumular informações, erudito, alguém que tem uma biblioteca atrás de você. Não. Pelo contrário, a sabedoria bíblica não tem a ver com teoria. A sabedoria bíblica tem a ver com prática. Tem a ver com a maneira como você aplica o conhecimento que tem, independente da quantidade, mas tem a ver com a maneira que você aplica o conhecimento que tem às realidades da sua vida, de maneira que a vida seja melhor vivida, por causa que você aplica esses conhecimentos. Segunda coisa, o sábio bíblico não é um status que só alguns podem ter. Não é uma posição para poucos, apenas um grupo seleto. Não, a sabedoria bíblica, o ser um sábio bíblico está acessível a todos que desejam. Tiago 1,5, né? Diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade. Então, irmãos, o sábio bíblico não é privilégio de alguns, está ao alcance de todos nós. Terceiro, a sabedoria bíblica é mais do que só uma
uma habilidade ou uma sabedoria popular sobre as situações da vida, como fazer em cada situação. Não é uma questão pragmática. Em tal situação você faz assim, em tal situação você faz assim. Não é uma coisa pragmática desse jeito. A sabedoria bíblica tem a ver com o temor do Senhor. Tem a ver com você viver aquilo que tem aprendido de Deus em sua palavra. Tem a ver com você ouvir a Deus. Ouvir a Deus e obedecer. Ouvir a Deus, obedecer e perseverar em obediência. Sábio, irmãos, é aquele que faz a vontade de Deus. É isso. Se você faz a vontade de Deus, você é de um grupo diferenciado na terra, que mesmo diante do caos das dificuldades, sabe viver e a vida pode ser mais leve. Então, o sábio bíblico é aquele que faz a vontade de Deus, que não vive segundo a lógica que é a vida debaixo do sol, a lógica desse mundo, mas vive segundo a lógica de uma vida que é norteada pelas coisas acima do sol. Essa sabedoria é de ouvir e obedecer a Deus acima de tudo. Que a voz de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus vem antes, é prioridade. E ele pratica. Esse é o sábio. E por isso, Salomão diz que o seu rosto brilha. Seu rosto é diferente. Seus olhos são diferentes. Esse viver a palavra de Deus tem o poder de mudar a dureza da face. Outro texto diz que formoseia o rosto. O mundo, muitas vezes, ele é difícil, é doloroso. Nem sei o que você vai passar hoje, né? Nenhum de nós sabemos. E pode ser situações bem difíceis, que muitas vezes acaba fazendo com que o nosso rosto fique endurecido, né? Fechado, sisudo. Mas, segundo Salomão, a sabedoria é o melhor amaciante que existe. A sabedoria bíblica é o melhor hidratante facial, irmãos. Não esqueça, não confunda. A sabedoria, segundo as Escrituras, é o conhecimento colocado em ação. São ações práticas que glorificam a Deus e que vai resultando num rosto melhorado, que torna a caminhada mais leve. Esse conhecimento prático é uma espécie de filtro solar contra as dificuldades da vida debaixo do sol. O sábio é aquele que vive e pratica a palavra de Deus porque o teme, porque sabe que vive a vida diante de Deus. Então, sua vida, vivida desse jeito, acaba que se destaca, acaba que encanta, né? Se sobressai. Lendo um livro, nesse livro citava um artigo da revista Time de um jornalista ateu. Quero ler para você. Um jornalista ateu fez um artigo nessa revista famosa lá dos Estados Unidos, a revista Times. E o título que esse jornalista ateu deu era "Por que a África precisa de Deus?". O ateu fez um artigo dizendo por que a África precisa de Deus. De maneira positiva, ele estava falando. Era sobre como era diferente as regiões africanas onde os missionários já haviam chegado e onde o evangelho havia florescido. O ateu percebia isso. E ele disse, os cristãos eram diferentes, os cristãos africanos. Os cristãos eram diferentes. A fé deles parecia ter libertado e relaxado. Havia uma vivacidade, uma curiosidade, um envolvimento com o mundo que faltava ao resto dos africanos. Eles se mantinham de pé. Sempre que eu entrava em território no qual os missionários haviam trabalhado, tínhamos de reconhecer que algo mudara na face das pessoas com quem falávamos. Tinha algo nos olhos deles. A forma como se aproximavam e se dirigiam a você era diferente, sem um olhar para baixo ou para o lado. É isso mesmo, irmãos. É isso aí. O sábio, a sabedoria bíblica, que é
a vivência da palavra de Deus constantemente nas suas escolhas e no dia a dia, ela muda o seu semblante, o seu rosto, dá um brilho diferente. Isso faz de você alguém que destaca, que chama atenção para Deus e encanta. Num mundo cheio de feiuras, você pode ser uma beleza. Então, o sábio vive debaixo do sol com mais beleza e leveza, porque pratica a palavra de Deus. Você quer isso para a sua vida? Então não seja apenas um ouvinte da palavra de Deus, mas um fiel praticante. Amém? Deus abençoe. Um ótimo dia para todos nós.